Saudações alvinegras, pessoal, este é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, já pedindo aqui, por gentileza, se inscreva se você está gostando dos nossos vídeos, do nosso canal. Dá aquela força, dá aquela curtida, compartilha, deixe seu comentário. E hoje é um vídeo muito interessante para deixar um comentário, porque hoje é um vídeo sobre sereias. E digo interessante porque há algumas semanas atrás, assim, 2 semanas atrás, se nós fôssemos falar, principalmente um mês atrás, se nós fôssemos falar assim sobre o masculino e o feminino do Santos Futebol Clube, o feminino era a parte que dava alegrias, enquanto o masculino estava cada vez pior, cada vez mais perdido, né, sem direção. E hoje, neste momento, dia 3 de novembro, nós estamos aqui pensando com mais tranquilidade no masculino, né? O time vem de 2 vitórias seguidas, conseguiu aí abre alguns pontinhos da zona de rebaixamento, e o feminino se tornou a parte preocupante do futebol profissional do Santos Futebol Clube. A gente acabou não dando a notícia, mas anteontem, dia 1º, foi o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. O Santos, as sereias entraram já com a derrota de 1-0 do primeiro jogo, um jogo que tomou o gol bem no finalzinho, e acabou tomando um vareio, tomou 4-0 do São Paulo na volta, o agregado ficou 5-0. Então as sereias estão eliminadas do Campeonato Paulista, que era a competição que tinha sobrado, já acabou o Brasileiro. Eu acho que vai ter Libertadores aí, mas o Santos também não vai participar. E o Brasileiro, que o Santos também foi eliminado no primeiro mata-mata. Então, de novo, as sereias conseguem uma boa colocação na fase de classificação, enfim, boa, né? Ficou em terceiro no Paulista, mas no mata-mata não mostra esse mesmo desempenho. Então vamos falar um pouco sobre o que esperar das sereias e por que elas estão numa situação tão preocupante. Então, falando aqui dessa eliminação primeiro, né, desse jogo contra o São Paulo, o Santos, que tinha terminado em terceiro com 2 derrotas nos primeiros 11 jogos, né, foram 11 jogos na fase de classificação, teve 2 derrotas para o São Paulo e para o Flamengo, para o Corinthians. E aí exatamente contra o São Paulo, por essas derrotas, pelo desempenho, o Santos acabou ficando em terceiro, o São Paulo ficou em segundo. Enfrentou o São Paulo com o primeiro jogo, mando de campo do Santos, e o segundo do São Paulo, mas os dois foram na Arena Barueri e os dois sem torcida. E aí nesse segundo jogo acabou aí perdendo de 4-0, gols de Carol, Yaya 2 vezes, e de Glaucia, né, a lei do ex de novo. Glaucia, que normalmente marca gol contra o Santos. Sereias que entraram em campo com Michele, Bruninha, Camila Martins, depois Fê Palermo, Dai Silva e Bia Menezes, Brena, depois Laura Valverde, Júlia, depois Eriquinha e Cristiane, Bianca Brasil, depois Karen, Ana Luísa, depois Kathleen e Amanda Gutierrez, depois Rita Bove. Esse foi o time aí da Tatiele Silveira. Eu acabei não conseguindo assistir o jogo, dia 1º eu estava na estrada, mas um 4-0 é sempre, assim, um 4-0 num clássico, jogo de mata-mata, é sempre uma coisa assim, bastante difícil de engolir, né? É uma coisa bastante complicada. E o Santos, as sereias principalmente, né, que vem aí de seguidas eliminações nos campeonatos. Então, no ano passado, se eu não me engano, foi a mesma coisa. Em um campeonato foi eliminado pela Ferroviária, no outro foi eliminado pelo São Paulo. Esse ano a mesma coisa, eliminado pela Ferroviária no Brasileiro, eliminado pelo São Paulo no Paulista. E aí a situação começa a ficar um pouco mais complicada, né? A gente pode até falar que não teve planejamento, porque demorou para trocar o Guilherme Giudice, e aí deixou muito tempo auxiliar dele. E aí depois anunciou a Tatiele Silveira, que já vinha de outros trabalhos com a Ferroviária. Mas a impressão que dá, eu vou até que citar, né, uma coluna que a Anitta Efraim escreveu para o Diário do Peixe no dia 1º, depois aí da derrota, em que ela fala que o Santos no futebol feminino não parece estar tendo comando, né? Não, ele parece muito abandonado, e é essa impressão mesmo que dá. É algo bastante semelhante com o que nós vimos no começo da gestão Rueda no futebol masculino, que tem mais visibilidade, né? Então o Santos teve aquela coisa de não ter um gestor de futebol, demorou muito para conseguir um dirigente, depois de muito tempo entrou o Mazuco e mesmo assim não deu certo, tanto que agora trocou pelo Edu Dracena.
E, coincidência ou não, com a entrada do Edu Dracena, o time parece ter sentido mais a necessidade de urgência que era vencer os jogos, né? Então, coincidência ou não, depois que o Dracena assumiu o time, o Santos masculino tem 2 vitórias em 2 jogos. E as Sereias tem um responsável que é o Amaury Nascimento e que já teve toda uma série de problemas com quando trouxe a coach Lessa, a treinadora Cris Lessa. E se vocês lembram, assim, ela teve uma entrevista para o próprio Diário do Peixe, totais créditos ao belo trabalho feito pela equipe do Diário do Peixe, em que ela falava assim, ela expunha muitas coisas, principalmente com relação à maneira como ela era tratada pelos dirigentes e pelos responsáveis do futebol feminino do Santos. Então, ela não falou tanto da Amaury, ela falou que a Amaury era muito ausente, mas ela falou que acho que tinha um preparador de goleiros lá que não, de goleiras no caso, que acabava não respeitando muito a autoridade dela, alguma coisa assim. Não vou aqui acusar ninguém, né? Não vou deixar nada muito explícito, mas procurem aí no YouTube, se tiverem curiosidade, a entrevista da Cris Lessa com o Diário do Peixe, eu imagino que ainda esteja online. Mas ela revelou muito disso, assim, de indícios de descaso do Santos Futebol Clube para com o seu futebol feminino. E o reflexo disso é esse desempenho que nós estamos vendo, né? O descaso do futebol. Da mesma forma como o masculino não demonstrava ter muito futuro, né? Não, se mostrava desnorteado, o feminino parece estar na mesma situação. Então é muito interessante que nós pensemos nisso para discutir o futuro desse time. Uma outra matéria aqui do Diário do Peixe, da Laura Marcelo, créditos totais a eles, fala que a maioria das jogadoras das Sereias terminam o contrato no dia 31 de dezembro de 2021, ainda não foram procuradas para renovar, e quem não termina em 2022. E são poucas, assim. No final de 2022, quer dizer, que tem contrato e que estão certas para continuar no ano que vem, são a Ana Luísa, a Brena Eriquinha, a Gi Fernandes e a Nicole Marussi. O resto, todo mundo termina o contrato dia 31 agora. Então, Alana, Dida, Amanda Gutierrez, Bia Menezes, Bruninha, Bianca Brasil, Camila Martins, a Cristiane, Dai Silva, Fê Palermo, Karen, a Júlia Daltoé, a Kathleen, a nossa artilheira, Lara Valverde, Maria Dias, Michele, Loninha, Rita Bove, Sassá, Tayla, Taizinha, todas elas terminam o contrato no dia 31 de dezembro de 2021. Pensem que se o Marcos Leonardo tá aí com toda uma situação e não sendo relacionado porque ele não quer renovar o contrato dele que termina em 2022, imagina a situação dessas jogadoras que estão aí com um contrato para terminar e aparentemente têm um futuro em aberto. E a tendência é perder grande parte dessas jogadoras, e se não tiver um pulso firme, assim, uma autoridade, uma decisão e uma responsabilidade sobre o departamento de futebol feminino, a tendência é cair, né? A tendência é os outros times melhorarem. A gente já vê aí o São Paulo muito bem, o Palmeiras melhorou bastante, o Corinthians é o melhor time da atualidade no futebol feminino, a Ferroviária sempre faz bons trabalhos, e o Santos teve o maior time do futebol feminino do Brasil de todos os tempos, e corre o risco aí de se perder, de acabar ficando baseado nessa história e achar que camisa vai ganhar jogo, sem ter um trabalho sério, que é o mais importante. Então, mais uma vez, menciona aqui o Diário do Peixe, que conversou com a Tatiele Silveira. Ela falou sobre a eliminação, né, e falou o que ela tem planejado. E aí, o que ela falou é que é importante manter o grupo de trabalho para seguir, fazer uma sequência de ideias. Agora que ela está chegando no 5º mês de trabalho, então o trabalho dela é recente, veio depois da pausa das Olimpíadas, se eu não me engano, que ela começou. E aí a gente precisa tomar uma atitude com relação ao futebol feminino. Me preocupa, então eu acho que é importante que nós falemos sobre isso, né? Para nós que gostamos do Santos, para nós que gostamos de futebol feminino, é o escudo do Santos, é o nome do Santos que está sendo representado, e principalmente as Sereias são um motivo de orgulho para o torcedor santista,
E assim, nós sabemos bem que o Rueda sempre manteve aí como lema dele a prioridade no financeiro administrativo. Ok, e isso é uma coisa que me preocupa relativamente, porque muito se diz sobre como as sereias não têm tanto investimento porque elas não dão retorno. E aí é um pensamento que eu acho muito perigoso, de você pensar que não tem por que investir no futebol feminino se ele não dá retorno. Eu acho que é o contrário. Aquele time, eu acredito pelo menos, que aquele time de 2009, 2010, 2008 das sereias dava retorno, aquele que tinha Marta, tinha Cristiane. Eu acho que com um trabalho bem feito e sendo bem explorado em matéria de marketing, em matéria de divulgação, não tem por que não dar retorno. Assim. O investimento é muito mais baixo, mas ele tem que existir. Assim, não é um desperdício cuidar do futebol feminino, é um investimento. Então, você não pode esperar que essas jogadoras que são boas produzam resultados se elas têm condições muito piores que não condizem com os rivais. E aí eu deixo aqui esse questionamento com relação ao que é que a diretoria pensa para o futebol feminino. Acho que é uma discussão que deve ser levantada. Eu acho que tem muitos torcedores que acabam não se importando, mas acham legal quando as sereias ganham, porque é legal, porque é o nome do Santos, é a camisa do Santos em jogo. Mas nisso é uma crítica que cabe, assim, essa diretoria que chegou aí nos seus 300 dias, né, tá quase completando o primeiro ano, não parece ter dado a importância que as sereias merecem. Então, temos aí um tempo, eu não sei ainda exatamente quando que começa de novo o Brasileiro e o Campeonato Paulista. O Paulista começa só no segundo semestre, né? Então não sei ainda quando começa o Campeonato Brasileiro. Mas espero que exista esse sentimento de urgência que talvez o do Dracena tenha trazido, mas que o time masculino está mostrando, que tenha também por parte da diretoria para com esse time das sereias, porque é muito fácil você olhar para elas e falar, elas não dão resultado, elas não ganham o título, a gente nem abriu para público, poderia inclusive, o papo que eu ouvi foi que não quiseram público no estádio porque ia dar prejuízo com relação às despesas que você envolve, uma coisa que eu também discordo. Eu acho que quando o Santos abriu em horários bons para a torcida nos jogos do futebol feminino, o público sempre respondeu. Então eu acho que é muito perigoso esse pensamento de pensar que não vale um investimento, então vamos largar e o que acontecer é lucro. Eu acho que não é assim que se tem que pensar o futebol feminino. Não tem ninguém que consiga dar retorno sem ter o investimento, sem ter a atenção, sem ter o cuidado necessário. Então eu acho que o Santos está perdendo oportunidades quando deixa o futebol feminino de lado. Certo, pessoal? Então vamos acompanhar aí de perto o que acontecerá nos próximos meses, se o Santos vai ter esse sentimento de urgência para renovar esses contratos com essas jogadoras que são muito boas, e se vai conversar com a Tatiele Silveira, encontrar o que está errado, se for o gerente administrativo, se for o responsável pelo futebol das sereias, que se encontre em outros meios, outros caminhos, para que esse time demonstre todo o potencial e transforme em resultados toda a capacidade que tem, e ver se torna um time mais competitivo para os próximos anos. Certo, pessoal? Então esse é o nosso vídeo. É um vídeo aqui até meio de desabafo, porque é muito triste ver o futebol feminino ganhando mais destaque e o time do Santos, que é um dos mais importantes, perdendo mais importância. Então é sempre muito ruim de ver isso, e é algo que nesse momento é bastante claro, sim, é bastante nítido, e ao mesmo tempo é relativamente cedo ainda, né? Então ainda há tempo para o Santos ajeitar algumas coisas, se preocupar mais, investir mais e levar esse time aonde ele merece estar. Então, muito obrigado a todos que assistiram aqui o nosso vídeo. Lembre de novo, por favor, se puder, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, comenta aí o que você acha sobre o futebol feminino, até mesmo se você acha que tem que acabar. Eu acho que é uma opinião válida, assim. Como eu disse, eu consigo entender uma mente administrativa que pense que o futebol feminino ele não merece investimento porque ele não dá resultado. Eu só discordo muito porque eu acho que
não é a maneira como se deve tratar a modalidade, principalmente no Santos Futebol Clube, que é uma das camisas mais tradicionais, mais importantes do futebol mundial, masculino e feminino. Então é isso, pessoal. Ficamos aí na expectativa pro jogo do fim de semana, clássico contra o Palmeiras, e para ver o que é que vai acontecer com esses contratos do futebol feminino. Mas aguardem que qualquer notícia nós falaremos aqui. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e pra cima deles. Abraço!